da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 48. Ele agarrou o fundo do celofane, arrancou-o da carteira e segurou-o na mão. Em seguida, dramaticamente, amassou-o e deixou-o cair no cinzeiro, onde o papel estalou e contorceu-se, expandindo-se. Eu gostaria de ensiná-la a ser mulher, se pudesse. Por um momento ela não disse nada, absorta nas contorções do celofane no cinzeiro. Depois acendeu um fósforo e, com todo cuidado, queimou-o. Por que não? Perguntou a chama breve. É isso mesmo, por que não? Será uma coisa divina, de luar e rosas, um cortejar apaixonado. Ou será curto e penetrante como uma seta? Declamou ele com a mão no coração. Ela riu-se. Francamente, Arthur, eu, por mim, espero que seja longo e penetrante. Mas nada de luar e rosas, por favor. Meu estômago não foi feito para cortejar um apaixonado. Ele olhou para ela com alguma tristeza e abanou a cabeça. Ah, Justine, o estômago de todo mundo é feito para um cortejar apaixonado. Até o seu, sua vestalzinha insensível. Um dia você verá e ansiará por ele. Ora, ela levantou-se. Vamos, Arthur, vamos liquidar o assunto antes que eu mude de ideia. Agora? Esta noite? E por que não? Tenho dinheiro suficiente para pagar o quarto de hotel se você estiver duro. O Hotel Metrópole não ficava muito longe. Caminharam pelas ruas sonolentas com o braço dela enfiado aconchegantemente no dele, rindo-se. Era tarde demais para jantar e cedo demais para os teatros fecharem suas portas. De modo que havia pouca gente por ali, apenas grupos de marinheiros norte-americanos pertencentes a uma força-tarefa visitante e grupos de moças que passavam vendo vitrines e de vez em quando esguelhavam os olhos aos marinheiros. Ninguém reparou neles, o que agradou muito a Arthur. Ele entrou numa farmácia, enquanto Justine esperava na calçada, e de lá saiu todo feliz. Agora está tudo pronto, amor. O que foi que você comprou? Camisas de Vênus? Ele fez uma careta. Eu diria que não. Usar camisa de Vênus é como se embrulhar numa página do Reader's Digest, com aquele papel grosso e grudento. Não, comprei para você um pouco de geleia. A propósito, como sabe da existência das camisas de Vênus? Depois de passar 7 anos num internato católico? O que acha que fazíamos? Rezar? Ela sorriu. Reconheço que não fazíamos muita coisa, mas, sobretudo, falávamos. O senhor e a senhora Smith inspecionaram o seu reino, que não era nada mal para um quarto de hotel de Sydney daquela época. Os dias do Hilton ainda estavam por vir. Muito grande, tinha vistas soberbas da ponte do porto de Sydney. Sem banheiro, naturalmente, mas com uma bacia e um jarro sobre uma mesinha de tampo de mármore, acompanhamento adequado para as enormes relíquias de mobília vitoriana. O que é que eu faço agora? Perguntou ela, fechando as cortinas. Bonita vista, não é? É. O que é que você faz? Tire as calcinhas, naturalmente. Só isso? Perguntou ela, maliciosa. Ele fez um gesto. Tire tudo, Justine. É preciso sentir carne com carne para ser bom de verdade. Simples e rapidamente, ela se desfez das roupas, sem nenhuma timidez. Subiu na cama e deitou-se com as pernas abertas. Assim, Arthur? Pelo amor de Deus, disse ele, dobrando cuidadosamente as calças. Sua esposa sempre as examinava para ver se estavam amassadas. O quê? O que aconteceu? Você é ruiva mesmo, não é? O que você esperava? Pelos roxos? Piadinhas não contribuem para criar a atmosfera apropriada. Portanto, pare com isso. Ele encolheu a barriga, virou-se, encaminhou-se pomposamente para a cama, subiu e começou a aplicar beijinhos estratégicos no rosto, no pescoço e no seio esquerdo dela. Você é gostosa.
Os braços dele envolveram-na. Pronto, não é bom? Acho que sim. É muito bom. Seguiu-se o silêncio, interrompido apenas pelo som de beijos e murmúrios ocasionais. Havia um imenso e antigo toucador colocado defronte do pé da cama, cujo espelho ainda estava virado para refletir a arena do amor naturalmente, por obra de algum erótico ocupante anterior do quarto. Apague a luz, Arthur. Não, querida. Lição número 1. Nenhum aspecto do amor é incompatível com a luz. Tendo executado o trabalho preparatório com os dedos e depositado a geleia onde ela devia ficar, Arthur conseguiu insinuar-se entre as pernas de Justine. Um pouco dolorida, mas perfeitamente confortável, e se não estática, pelo menos maternal. Justine olhou por cima do ombro de Arthur para o pé da cama e dali para o espelho. Vistas ao espelho, as pernas dos dois pareciam esquisitas, com as dele recobertas de pelos escuros, presas entre as dela, lisas e sem sardas. Entretanto, a parte maior e mais importante da imagem refletida consistia na bunda de Arthur, que, à proporção que ele manobrava, se relaxava e contraía, movia-se para cima e para baixo, com 2 tufos de pelos amarelos, como os de Dagwood, aparecendo acima dos 2 globos gêmeos e acenando alegremente para ela. Justine olhou, tornou a olhar. Apertou com força o punho de encontro à boca, gorgolejando e gemendo. Pronto, querido, está tudo bem. Eu já rompi, de modo que agora não pode doer muito mais, murmurou ele. O peito dela principiou a arfar. Ele envolveu-lhe o corpo com os braços, apertando-a com mais força ainda e murmurou palavras inarticuladas. De repente, a cabeça dela caiu para trás e a boca se abriu num longo e angustiado grito de dor, que se foi transformando aos poucos em gargalhadas sucessivas, cada qual mais escandalosa. E quanto mais furioso ele ficava, tanto mais ela ria, apontando o dedo, sem poder falar, para o pé da cama, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelas faces. Tinha todo o corpo convulsionado, mas não da maneira que o pobre Arthur prefigurara. De muitas maneiras estava Justine mais próxima de Dan do que de Mad, e o que eles sentiam pela mãe pertencia à mãe. Isso não violava os sentimentos recíprocos dos irmãos, nem colidia com eles. O elo entre os dois forjara-se muito cedo, e sempre crescera em vez de diminuir. Quando Mad conseguira libertar-se da sua servidão indróguida, eles já eram suficientemente crescidos para estar à mesa da Sra. Smith na cozinha, fazendo suas lições por correspondência. O hábito de buscarem conforto um no outro fora estabelecido para sempre. Embora possuíssem índoles muito diferentes, partilhavam de muitos gostos e apetites, e os não partilhados eram tolerados mutuamente com respeito instintivo, como um tempero necessário de diferença. Conheciam-se de fato muito bem. A tendência natural dela era deplorar as falhas humanas nos outros e ignorar as suas. A tendência natural dele era compreender e perdoar as falhas humanas dos outros e não ter contemplação com as suas. Ela se sentia invencivelmente forte. Ele se sabia perigosamente fraco. E de um modo ou de outro, tudo se juntava para uma amizade quase perfeita, em cujo nome nada era impossível. Entretanto, como Justine fosse muito mais loquaz do que ele, Dan ouvia sempre muito mais as confidências dela do que elas dele. Em alguns sentidos, até certo ponto, ela era uma imbecil moral, para a qual nada era sagrado, e ele tinha consciência de que a sua função consistia em provê-la dos escrúpulos de que ela carecia. Desse modo, ele aceitava o papel de ouvinte passivo com uma ternura e uma compaixão que teriam agastado enormemente Justine se esta suspeitasse delas. Mas ela nunca suspeitou. Sempre azucrinara os ouvidos do irmão a respeito de tudo e de nada, desde que ele tivera idade bastante para prestar atenção. Adivinha o que fiz ontem à noite? Desafiou ela, ajustando com cuidado o chapelão de palha, de modo que o rosto e o pescoço ficassem protegidos do sol.
Você representou pela primeira vez o papel principal de uma peça, disse Dan. Bocó. Se fosse isso, você acredita que eu não o chamaria para me ver? Tente outra vez. Você afinal levou um soco de Bob destinado a Billy. Frio como seio de madrasta. Ele encolheu os ombros enfastiado. Fica difícil sem uma pista. Eles estavam sentados na grama, debaixo do vulto gótico da Catedral de Santa Maria. Dan telefonara avisando Justine de que chegaria para assistir a uma cerimônia especial na catedral e perguntara-lhe se não queria encontrar-se com ele antes disso, defronte do templo. Era evidente que ela queria. Justine estava louca para contar-lhe o episódio mais recente. Quase no fim do último ano em Riverview, Dan era capitão da escola, capitão do time de cricket, do time de rugby, do time de handebol e da equipe de tênis. E monitor da sua classe ainda por cima. Aos 17 anos, media 1,88 m, possuía uma bela voz de barítono e escapara milagrosamente de aflições como espinhas, desengonço e um pomo de Adão muito saliente. Por ser tão loiro, ainda não começara a fazer a barba, mas em todos os outros sentidos, seu aspecto era mais viril do que juvenil. Somente o uniforme de Riverview lhe denunciava a idade e a condição. O dia estava quente e ensolarado. Dan tirou o chapéu de palha que usava com o uniforme e estendeu-se na grama. Justine sentou-se ao lado dele, com os braços em torno dos joelhos para certificar-se de que toda a sua pele nua estava na sombra. Ele abriu um olho azul e preguiçoso na direção dela. — O que foi que você fez ontem à noite, Jus? — Perdi minha virgindade. Pelo menos acho que perdi. Os dois olhos dele se abriram. — Você é um bocó. Já não era sem tempo. Como posso esperar ser uma boa atriz sem ter a menor ideia do que acontece entre os homens e as mulheres? Você devia guardar-se para o homem com quem vai casar. O rosto dela contorceu-se exasperado. Francamente, Dan, você às vezes é tão arcaico que me deixa encafifada. E se eu só encontrar o homem com quem vou casar depois dos 40? O que é que você espera que eu faça? Que fique sentado em cima dele todos esses anos? E o que você vai fazer? Guardá-lo para o casamento? Não creio que eu me case. Nem eu. Nesse caso, por que amarrar uma fita azul em torno dele e enfiá-lo no meu inexistente baú de noiva? Não quero morrer fazendo conjecturas. Ele sorriu. Agora você já não pode. Rolando sobre o estômago, apoiou o queixo na mão e olhou com firmeza para ela, com o rosto indulgente, preocupado. Foi tudo bem? Quer dizer, foi horrível? Você detestou o que fez? Os lábios dela crisparam-se, recordando. Detestar não detestei, e também não foi horrível. Por outro lado, não entendo por que todo mundo fala nisso como se fosse a melhor coisa do mundo. Reconheço que é agradável, mas só. E olhe que eu não escolhi qualquer um. Escolhi alguém muito atraente e com idade bastante para saber o que estava fazendo. Ele suspirou. Você é que é uma bocó, Justine. Eu teria ficado muito mais feliz se a ouvisse dizer: ele não é nenhum Adonis, mas nós nos conhecemos e não pude evitá-lo. Admito que se você não quisesse esperar até o casamento, mas isso ainda é alguma coisa que se deve querer por causa da pessoa, nunca por causa do ato, Jules. Não me surpreende que você não se sentisse em êxtase. Todo vaidoso triunfo desapareceu do rosto dela. Ora, bolas, você agora me fez sentir péssima. Se eu não o conhecesse melhor, diria que você estava tentando me degradar, ou degradar os meus motivos, ao menos. Mas você me conhece, não conhece? Sabe que eu nunca a degradaria. Às vezes, porém, os seus motivos são egoístas e tolos. Ele adotou um tom de voz monótono e uniforme. Eu sou a sua voz, a voz da sua consciência, Justine O'Neill. Também, tá bem, seu bocó. Esquecendo-se da sombra, ela deixou-se cair na grama ao lado dele, de modo que ele não pudesse ver-lhe o rosto. E você sabe por quê, não sabe? Oh, Dulce, disse ele tristemente. Mas perdeu-se o que quer que fosse que ele quisesse acrescentar.
pois ela voltou a falar um pouco agressivamente. Nunca, nunca, nunca amarei ninguém. Quando você ama as pessoas, elas o matam. Quando você precisa das pessoas, elas o matam. Matam sim, eu lhe asseguro. Sempre o magoava saber que ela se sentia excluída do amor. E magoava-o ainda mais saber-se a causa disso. Uma razão preponderante para que ela lhe fosse tão importante era porque ela o amava o bastante para não ter ressentimentos, porque nunca o fizera sentir, nem por um momento, uma diminuição do seu amor através do ciúme ou de melindres. Ele achava uma crueldade que ela se movesse na periferia de um círculo cujo centro era ele próprio. Rezara e rezara para que as coisas se modificassem, mas elas nunca se modificaram. O que não lhe diminuíra a fé, apenas lhe mostrara com nova ênfase que em algum lugar, em alguma ocasião, teria de pagar pela emoção de que era alvo à custa dela. Ela enfrentava os fatos com coragem, conseguira até convencer-se de que se achava muito bem na periferia, mas ele sentia-lhe o sofrimento. Ele sabia. Havia tanta coisa nela para ser amada, tão pouca coisa nele digna de amor. Sem esperança de compreender as coisas de modo diferente, ele presumia ter ficado com a parte do leão na divisão do amor em virtude da sua beleza, da sua natureza mais tratável, da sua capacidade de comunicar-se com a mãe e com as demais pessoas de Drógheda. E por ser homem. Muito pouca coisa lhe escapava além do que ele simplesmente não poderia saber. E tivera as confidências e a companhia de Justine como ninguém ainda as tivera. Sua mãe era muito mais importante para Justine do que ela mesma queria admitir. Mas eu expiarei, pensava ele. Tive tudo. De certo modo, terei de restituí-lo, de compensá-la disso. De repente, calhando de olhar para o relógio, pôs-se em pé. Por maior que fosse a sua dívida para com a irmã, devia a outrem muito mais do que isso. Tenho de ir, Jus. Você e sua igreja, quando crescerá o suficiente para deixá-la? Espero que nunca. Quando verei? Como hoje é sexta-feira, amanhã naturalmente às 11 horas aqui. Está certo, comporte-se. Ele já se distanciara alguns metros com o chapéu de palha de Riberville na cabeça, mas voltou-se sorrindo para ela. E eu deixei de fazê-lo alguma vez? Ela sorriu também. É claro que não. Você não existe. Eu é que vivo metida em apuros. Até amanhã. Havia imensas portas forradas de couro vermelho no interior do vestíbulo da Catedral de Santa Maria. Dani empurrou uma delas, abrindo-a, e esgueirou-se para dentro. Deixara Justine um pouco antes do que era estritamente necessário, mas sempre gostava de entrar na igreja antes que esta se enchesse e transformasse num foco móvel de suspiros, tosses, esbarrões, murmúrios. Quando ele estava só, era muito melhor. Um sacristão acendia braços de candelabros no altar-mor. Um diácono, supôs com exatidão. Cabeça inclinada, ajoelhou-se e fez o sinal da cruz ao passar diante do tabernáculo e acomodou-se no banco mais próximo. De joelhos, descansou a cabeça sobre as mãos dobradas e deixou que o espírito vagasse em liberdade. Em vez de rezar, tornou-se parte intrínseca da atmosfera, que lhe pareceu densa, porém etérea, e indizivelmente sagrada, convidando à reflexão. Como se ele se tivesse transformado na chama de uma das pequenas lamparinas vermelhas do santuário, sempre bruxuleando à beira da extinção, mas sustentadas por alguma essência vital e irradiando um brilho diminuto, porém duradouro, para as trevas mais distantes. Quietude, ausência de formas, esquecimento de sua identidade humana. Era isso que Dani conseguia quando estava na igreja. Em nenhum outro lugar se sentia tão bem, tão em paz consigo mesmo, tão afastado da dor. Seus cílios se baixaram, seus olhos se cerraram. Da galeria do órgão veio arrastar de pés, um resfôlego
preparatório, uma ruidosa expulsão de ar dos tubos. O coro da escola masculina da Catedral de Santa Maria estava chegando mais cedo para um ensaio antes do ritual, que começaria dali a pouco. Uma simples bênção do meio-dia de sexta-feira, mas como o oficiante seria um amigo e professor de Dan de Riverview, ele queria estar presente. O órgão executou alguns acordes, aquietou-se num acompanhamento trêmulo e entre os sombrios arcos rendados de pedra, elevou-se a voz celestial de um menino, fina, alta e suave, tão cheia de pureza inocente que as poucas pessoas que se achavam na grande igreja vazia fecharam os olhos, saudosas do que nunca mais voltaria a pertencer-lhes. Panis angelicus fit panis homunt, dat panis quecus figuns terminam o res mirabilis, manducae domus, pauper, servus et humis. Pão de anjos, pão celestial, ó coisa maravilhosa das profundezas do abismo. Gritei para ti, Senhor, Senhor, ouve a minha voz, que os teus ouvidos se afinem com os sons da minha súplica. Não afastes de mim teu olhar, Senhor, não afastes de mim teu olhar, pois tu és meu soberano, meu mestre, meu Deus, e eu sou teu humilde servo. A teus olhos só uma coisa interessa, a bondade. Não te importa que os teus servos sejam bonitos ou feios, só te importa o coração. Em ti tudo se cura, em ti conheço a paz. Senhor, isto é solitário. Rogo-te que se acabe logo a dor da vida. Eles não compreendem que eu, tão bem dotado, encontre tanta dor no viver. Mas tu compreendes e o teu conforto é tudo que me sustenta. Não importa o que exiges de mim, Senhor. Isso será dado, pois eu te amo. E se posso tomar a liberdade de pedir-te alguma coisa, é que em ti tudo mais se esqueça para sempre. Você está muito calada, mamãe, disse Dan. Em que pensa? Em Drógueda? Não, retrucou Madge sonolenta. Penso como estou ficando velha. Encontrei meia dúzia de fios de cabelo grisalhos hoje cedo e meus ossos doem. Você nunca ficará velha, mamãe, disse ele confortadoramente. Quem me dera que isso fosse verdade, meu amor, mas infelizmente não é. Estou começando a precisar do poço de água quente, o que é sinal seguro de velhice. Eles estavam deitados, ao sol morno do inverno, sobre toalhas estendidas no capim de Drógueda, ao pé do poço. Na extremidade mais distante do grande poço, a água fervente roncava e respingava, e o cheiro forte do enxofre pairava no ar. Um dos grandes prazeres do inverno era nadar no poço. Mitigavam-se todas as dores e sofrimentos da velhice que avançava, pensou Madge, e virou-se para deitar-se de costas com a cabeça na sombra do tronco em que ela e o padre Ralph tinham sentado havia tanto tempo. Havia muitíssimo tempo. Ela era incapaz até de evocar um eco tênue sequer do que devia ter sentido quando Ralph a beijara. Depois ouviu Dan levantar-se e abrir os olhos. Ele sempre fora o seu bebê, o seu lindo menininho. Embora o tivesse visto mudar e crescer com orgulho de proprietária, sobrepusera a imagem do bebê risonho ao rosto que amadurecia. Ainda não lhe ocorrera que, na realidade, ele já não era uma criança. Entretanto, o momento de compreensão chegou para Madge naquele instante, quando viu em pé, destacado do céu frio em seu sumário traje de banho de algodão. Meu Deus, está tudo acabado. A infância, a meninice. Ele é um homem. Orgulho, ressentimento, uma profunda ternura feminina, uma horrível consciência de tragédia iminente, raiva, adoração, tristeza. Tudo isso e muito mais sentiu Madge ao olhar para o filho. É uma coisa terrível criar um homem, e mais terrível criar um homem como este, tão surpreendentemente masculino, tão surpreendentemente belo. Ralph de Bricassar era crescido dela mesma.
Como poderia deixar de comover-se vendo em sua extrema juventude o corpo do homem que a ela se juntara no amor? Fechou os olhos confusa, detestando ter de pensar no filho como num homem. Quando a mirava, veria ele nela uma mulher ou seria ela ainda para ele um maravilhoso não ser? Mamãe. Dane-se, dane-se. Como ele se atreve a crescer? Você sabe alguma coisa a respeito de mulheres, Dan? Perguntou ela de repente, abrindo os olhos outra vez. Ele sorriu. Você se refere aos fatos da vida? Tendo Justine por irmã, não poderia deixar de conhecê-los. Quando descobriu o que havia entre as capas dos compêndios de fisiologia, ela contou tudo, de repente, para todo mundo. Não, estou perguntando se você já pôs em prática algum tratado cínico de Justine. A cabeça dele moveu-se num rápido aceno negativo. Ele escorregou para o chão ao lado dela e fixou os olhos no rosto materno. Foi engraçado você ter perguntado isso, mamãe. Faz muito tempo que ando querendo lhe falar a esse respeito, mas não sabia como começar. Você só tem 18 anos, meu amor. Não será um pouco cedo para pôr em prática a teoria? Só 18. Só. Ele era um homem, não era? É isso. É sobre isso que eu queria falar com você. Sobre não pôr em prática a teoria. Nunca. Como era frio o vento que soprava do grande divisor de águas. O curioso é que só agora ela se dava conta disso. Onde estava seu roupão? Sobre não pôr em prática a teoria. Nunca. Repetiu em um tom monótono, mas não em tom de pergunta. É isso mesmo. Não quero. Nunca. Mas não pense que não pensei nisso, que não desejei uma esposa e filhos. Pensei e desejei, mas não posso, porque não há lugar suficiente para amá-los e amar a Deus igualmente, pelo menos como desejo amar a Deus. Faz muito tempo que o sei. Não me lembro de nenhum instante em que não soubesse. E quanto mais velho fico, mais cresce meu amor a Deus. É um grande mistério amar a Deus. Maddie continuava olhando para os calmos e distantes olhos azuis, os olhos de Ralph, brilhando, todavia, com alguma coisa muito diferente do que havia nos olhos de Ralph. Tivera este aos 18 anos? Tivera? Seria acaso alguma coisa que só se tem aos 18 anos? Quando ela entrara na vida de Ralph, este já tinha 28. Entretanto, sempre soubera que o filho era um místico. E não acreditava que Ralph tivesse tido pendores místicos em algum período de sua vida. Engoliu em seco e apertou ainda mais o roupão em torno dos seus ossos solitários. Por isso perguntei a mim mesmo, prosseguiu Danny, o que eu podia fazer para mostrar-lhe o quanto a amava. Lutei contra a resposta por muito tempo, não querendo vê-la. Eu também desejava a vida de todo homem, desejava muito. No entanto, sabia qual teria de ser o oferecimento. Só há uma coisa que posso oferecer a ele para mostrar-lhe que nada mais existirá em meu coração acima dele, o seu único rival. Esse é o sacrifício que ele quer de mim. Sou o seu servo e ele não terá rivais. Tive de escolher. Ele me deixará ter e gozar todas as coisas menos essa. Suspirou e arrancou do chão uma haste de capim de hidrôgueda. Preciso mostrar-lhe que compreendo porque ele me deu tanto quando nasci. Preciso mostrar-lhe que compreendo como é sem importância a minha vida como homem. Você não pode fazer isso. Não o deixarei, gritou Maddie, estendendo a mão para pegar-lhe no braço, segurando. Como era macio, apesar da sugestão de força debaixo da pele. Exatamente como o de Ralph. Exatamente como o de Ralph. Não haver alguma garota meiga e inteligente que tivesse o direito de pôr a mão ali? Serei padre, disse Danny. Entrarei todo para o seu serviço, oferecendo a ele, como seu padre, tudo que tenho e tudo que sou. Pobreza, castidade e obediência. Ele só exige tudo de seus servos escolhidos. Não será fácil, mas hei de fazê-lo. O olhar que havia nos olhos dela, como se ele a tivesse matado, como se a tivesse reduzido a pó debaixo do pé. Ele não soubera que teria de sofrer isso também, pois só pensara no orgulho que lhe daria,
no prazer que ela sentiria de oferecer o filho a Deus. Tinham-lhe dito que ela concordaria, emocionada e elevada. Ao invés disso, cravar os olhos nele como se a perspectiva do sacerdócio do filho fosse a sua sentença de morte. É tudo que eu sempre quis ser, tornou ele. Com desespero, enfrentou o olhar moribundo. Ai, mamãe, você não compreende? Nunca desejei ser outra coisa além de padre. Não posso ser outra coisa senão padre. A mão dela largou-lhe o braço, abaixando os olhos. Ele viu as marcas brancas das unhas dela, os pequeninos arcos em sua pele, onde as unhas de Maddie lhe tinham penetrado fundo na pele do braço. A cabeça dela se ergueu e ela se pôs a gargalhar, numa sucessão de imensos e histéricos frouxos de riso, amargo e escarninho. É bom demais para ser verdade, ofegou, quando recuperou o uso da voz, enxugando com mão trêmula as lágrimas que lhe permaneciam no canto dos olhos. A incrível ironia. Cinzas de rosas, disse ele naquela noite cavalgando na direção do poço. E eu não compreendi o que ele quis dizer. É cinza, e cinza voltarás a ser. Pertence à igreja serás dado. Oh, é belo, belo. Deus, o ridículo Deus, digo eu. Deus, o sodomita, o maior inimigo das mulheres. Eis o que ele é. Tudo que procuramos fazer, ele procura desfazer. Não fale assim, mamãe. Não, mamãe. Dani chorava por ela, por sua dor, sem compreender-lhe a dor nem as palavras. As lágrimas lhe caíam do retorcido coração. O sacrifício já começara e de um modo que ele não imaginara. Mas, embora chorasse por ela, nem por ela poderia abrir mão do sacrifício. A oferta precisava ser feita. E quanto mais difícil, tanto mais valiosa aos seus olhos.